Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a esta quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Estamos na oitava da Páscoa. E eu já vou pedindo a você que deixe o seu like, seu joinha, seu gostei. Também compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, nos seus grupos e nas suas redes sociais. Evangelize conosco, torne-se um evangelizador. E que o Senhor venha te abençoando nesta manhã mais uma vez. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, versículo do 35 ao 48. Tome da palavra de Deus, da sua Bíblia ou da liturgia diária e acompanhe conosco a leitura de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tende aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos na semana da oitava de Páscoa. Fazem poucos dias da ressurreição de Jesus. Nós cristãos, ao contrário dos soldados, acreditamos verdadeiramente que Cristo ressuscitou e não que seu corpo foi roubado e depositado em algum outro lugar. Nós cremos que Jesus morreu, crucificado, literalmente, sentiu todas as dores atrozes de uma morte tão violenta, mas ele ressuscitou, como ele disse agora no Evangelho que nós acabamos de ouvir de Lucas: o Cristo sofrerá, mas ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Ressuscitará dos mortos. Essa palavra é muito importante para nós. Se nós prestarmos atenção, os discípulos no início, ao verem, ao presenciarem a pessoa de Jesus, os discípulos ficam amedrontados. E diz a palavra, eles pensam que é um fantasma. E Jesus diz: um fantasma não tem ossos. Vede meus pés, minhas mãos, tocai em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. A ressurreição, meu irmão e minha irmã, se dá na totalidade do ser, do corpo. Eis que faço nova todas as coisas.
nada é impossível para Deus. Mas como pode, diácono, uma pessoa que morreu, que nós vimos, total dilacerada, sofreu um acidente, ou então passou por um outro tipo de problema, seja de uma doença, uma lepra que o contaminou inteiro, ou mesmo um naufrágio onde os bichos comeram suas vísceras, está todo deteriorado, nós sepultamos, os bichos comeram, e como é que pode, de repente, aparece intacto, perfeito? Pode. O nosso Deus pode tudo. Não há o impossível para Deus. Mas veja, Jesus não está falando de reencarnação. Jesus está falando de ressurreição. Jesus não se reencarnou em outra pessoa. Ele não renasceu de novo. Jesus voltou dos mortos. Veja, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Ele morreu literalmente, mas ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Jesus não tornou-se outra pessoa sem consciência de uma vida passada, não. A vida inteira foi consciente depois da sua morte e depois, no momento de sua ressurreição, ele tinha ciência de tudo e abriu a inteligência dos seus discípulos para compreender essa verdade, compreender as Escrituras, porque não basta ler as Escrituras. É preciso compreender, mas compreender à luz do Espírito Santo, à luz da palavra do próprio Jesus. Não como algumas pessoas muitas vezes pegam a palavra e saem dizendo um monte de bobagem, aquilo que querem, o que pensam, o que acreditam, vãs filosofias humanas, totalmente contrárias ao pensamento de Deus, chega até mesmo a ser coisas diabólicas, as coisas que as pessoas muitas vezes dizem em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Meus irmãos e irmãs, estejamos preparados para ver com os nossos olhos Cristo ressuscitado. Ele está aqui. Ele entra na sua casa, ele não lhe abandona. Ele apareceu para aqueles discípulos de Emaús, no Evangelho de ontem a gente via, e agora ele vai aparecer novamente para aqueles mesmos discípulos, quando se encontram com os demais. Jesus apareceu de uma maneira pessoal e particular no Evangelho de ontem e de antes de ontem, às mulheres, a Pedro, ao discípulo de Emaús. Mas Jesus também quer se mostrar para a comunidade dos cristãos, para toda a comunidade, para as mulheres e para os homens de boa vontade que foram anunciados no início do Evangelho do Novo Testamento, quando os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. A paz que Jesus hoje chega trazendo no meio daqueles discípulos, a paz que dissolve todo medo, todo desânimo, toda melancolia, toda tristeza. Essa paz que o Senhor hoje, Cristo ressuscitado, quer trazer na tua casa. Por isso, fique na expectativa de hoje, nesse dia em que o Evangelho nos convida a prestar atenção na presença de Jesus, que nós prestemos atenção de fato e que nós entendamos que Ele está aqui, que nossas inteligências se abram e que nós possamos se alegrar com a presença de Jesus. Digamos: show, tristeza, vai embora, o Senhor ressuscitou, Ele está comigo. E que assim seja. Que venha sobre você, sobre sua casa, nessa quinta-feira, dia de adoração do Senhor, a benção do Altíssimo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,